Agradeço e aproveito, falo em meu nome, em nome da senadora Ana Amélia e de todas as senadoras que não estão aqui nesse momento, para agradecer a sua presença lá no evento de ontem, representando a mesa diretora da Casa. Vossa Excelência, que por nós foi convidada e de forma extremamente prestativa e muito mais do que isso, compreendendo a necessidade e a importância da luta das mulheres, não só foi no nosso evento, mas fez uma bela intervenção aplaudida por todas as pessoas que estavam presentes, no geral parlamentares de quase 20 estados, senadora Ana Amélia, que estiveram conosco ontem. E o importante é que, do resultado daquele evento, nós aprovamos uma carta aberta que eu solicito já seja incluída nos anais dessa Casa e, numa outra oportunidade, farei questão de ler a carta e fazer uma longa intervenção a respeito disso, senhor presidente. Mas, enfim, além da aprovação da carta, definimos também que vamos procurar organizar evento como esse, que reúne parlamentares do Brasil inteiro, de todos os níveis, sobretudo as parlamentares federais, estaduais e as municipais, pelo menos uma vez ao ano, porque somos poucas mulheres com atuação na política, entendemos que a prioridade da nossa luta é a ampliação da ocupação dos espaços para as mulheres, sobretudo na política, no executivo, no legislativo, e essa luta só será possível obter uma vitória se nós fizermos um movimento extremamente organizado e um movimento que chame a atenção da sociedade e dos parlamentares brasileiros dessa necessidade. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna no dia de hoje, por coincidência, é o tema que diz respeito à portaria interministerial portaria de número 192, que suspende por 120 dias o pagamento do seguro-defeso no Brasil. E, por coincidência, hoje que eu abordo essa matéria aqui do plenário dessa Casa, pela manhã cedo o Brasil assistiu e tomou conhecimento de uma operação em curso no dia de hoje pela Polícia Federal, que prendeu em 6 estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e o estado do Pará, na nossa região, prendeu várias pessoas vinculadas a possíveis esquemas de corrupção no âmbito da pesca. Inclusive, o ex-secretário executivo da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Brasil, secretaria essa que foi extinta e incorporada ao Ministério de Agricultura, o ex-secretário executivo também foi detido, ao lado de 18 outras pessoas, assim como 26 pessoas foram conduzidas de forma coercitiva. Foram 400 policiais federais envolvidos nessa operação, nesses 6 estados brasileiros, e cumprindo 61 mandatos de busca e apreensão. Como a gente percebe, parece-me, tudo indica que essa operação, ela se focou, senador Jorge Viana, na pesca industrial, não na pesca artesanal. E segundo o noticiário, seria cobrança de propina por parte de autoridades não só da extinta Secretaria da Pesca, mas do IBAMA, servidores públicos desses estados brasileiros que estariam envolvidos em esquema de propina, ou licenciando embarcações, grandes embarcações, sem a mínima condição para desenvolver a atividade pesqueira, ou então dificultando o licenciamento daquelas que não apresentavam qualquer tipo de problema, apenas para garantir o recebimento de propina. Isso é muito grave, senhor presidente, muito grave. Eu aqui quero fazer um reconhecimento público ao trabalho que a Polícia Federal no Brasil vem desenvolvendo nesses últimos tempos. Nós nunca assistimos, em todos os segmentos, em todos os setores, uma ação tão vigorosa como nós estamos vendo hoje por parte da Polícia Federal. E isso é importante porque eu creio que o combate à corrupção deva ser uma ação permanente, uma ação de vigilância e, sem dúvida nenhuma, agindo da forma como vem agindo a Polícia Federal de nosso país,
contribui muito, se não para acabar, mas pelo menos minimizar as ações que atentam contra o poder público, que atentam contra a riqueza nacional e aquilo que é de propriedade da própria população brasileira. Mas, senhor presidente, voltando ao assunto da portaria, primeiro eu quero dizer que as primeiras notícias que nós obtivemos na última sexta-feira, apesar da portaria ser datada de 5 de outubro, ela só foi publicada no Diário Oficial na edição da última sexta-feira, dia 9 de outubro. E, logo após a sua publicação, ex-dirigentes do Ministério da Pesca se disseram surpresos com a edição da portaria. Surpresos porque não havia nenhuma discussão, segundo eu aqui estou apenas relatando o que li pela imprensa. Segundo eles, declararam à imprensa, não havia nenhum debate em curso nesse sentido, em suspender por 120 dias, conforme foi feito o pagamento do seguro-defeso. E essa suspensão se deu ao mesmo tempo em que a pesca foi liberada. E, por isso, segundo declarações da titular da Agricultura, senadora Cátia Abreu, essa medida não deverá levar prejuízo aos pescadores artesanais. Bom, sobre isso eu quero aqui fazer 2 comentários. Primeiro, porque a razão da suspensão do seguro-defeso é para que se promova o recadastramento e para que o IBAMA também reavalie a nota técnica, faça uma revisão dos períodos do defesa a partir de estudos científicos, senhor presidente. Então, seriam esses os 2 objetivos. Mas o principal deles seria o recadastramento, porque há também indícios de muita fraude. Primeiro, eu quero dizer que, de fato, esses indícios existem e, permanentemente, o Ministério vinha adotando já medidas no sentido de banir do pagamento ou do recebimento do seguro-defeso aquelas pessoas que se declaravam pescadores sem nunca ter sido pescadores, senhor presidente. Então, que há problemas, não há dúvida nenhuma. Nós reconhecemos isso e apoiamos, achamos que é até necessário que o Estado brasileiro haja no sentido de coibir esses malfeitos no âmbito daqueles que recebem o seguro-defeso. Entretanto, senhor presidente, não podem. Os pescadores de verdade, aqueles que vivem lá no meio estado, senador Jorge Viana, lá no estado do Amazonas, cujas estradas são nossos próprios rios, os pescadores que vivem no seu pequeno estado do Acre e que, no período em que não pode pescar, sobrevivem com o recebimento desse seguro no valor de um salário mínimo. Então, quando isso é suspenso por 120 dias, sem nenhum aviso, sem nenhuma observação, isso causa um transtorno diretamente na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias, mas também um transtorno para os municípios e para todos os nossos estados, porque são recursos que os estados deixam de receber, são recursos que os municípios deixam de receber, e isso num momento muito delicado da nossa economia. Um dos jornais de circulação nacional, o jornal O Globo, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, ele traz como a principal matéria de capa uma projeção realizada pela equipe técnica, por economistas do Santander, uma previsão de que possivelmente o Brasil deva fechar o ano de 2015 com uma recessão de aproximadamente 2,8%. E que, pela primeira vez, se essa projeção se confirmar, pela primeira vez desde 1996, deveremos fechar um ano onde todos os estados brasileiros terão uma queda na economia. Apenas um, que seria o estado do Pará, não sofreria queda na economia, mas também não veria seu PIB crescer, ficaria estacionário. E o dado grave nisso tudo é que depois do estado de Pernambuco, que é aquele que, de acordo com as projeções do Santander, será o estado que terá a maior queda na economia, no seu PIB estadual, de 4%, menos 4%. Depois disso vem o meu estado do Amazonas, ao lado
lado do estado de Goiás, com uma queda possível de 3,8%. Ou seja, exatamente nesse momento em que essas coisas todas acontecem, é muito ruim. Eu quero dizer que a bancada do meu estado, toda ela já se pronunciou, a Câmara dos Deputados já aprovou a realização de uma audiência pública, e nós devemos, creio, senadores, que nós devemos, de forma coletiva, principalmente a gente do norte, dos estados que têm um número significativo de pescadores artesanais, fazer um apelo à ministra que não faça isso, porque é muito ruim. Não teve nenhum aviso, as famílias não tiveram nenhum aviso, os pescadores não tiveram nenhum aviso. A informação que nós temos que mesmo, apesar da pesca estar liberada, existem ainda algumas espécies que efetivamente não foram liberadas. E aí fica difícil dizer para o pescador que ele não pode pescar essa ou aquela espécie, não é? O senador solicita a parte, senador? Nobre senadora Vanessa, eu estava ouvindo atentamente o vosso apelo aí, com relação ao seguro-defeso. Eu acho que poderia pedir para encurtar esse prazo. É 90 dias, né? 120 dias. Por 4 meses. 4 meses, 120 dias. 120 dias. Encurtar esse prazo, porque nós sabemos que existe muitas pessoas recebendo esse seguro e que não é devido, né? Que, com todo respeito, mas houve muita fraude Brasil afora, que o número de pescadores que estão inscritos para receber o seguro-defeso, nós sabemos que não é o número real de pescadores. Agora, você faz um apelo para que os verdadeiros pescadores possam receber o seguro-defeso. Eu concordo também, plenamente. Tanto na área do seguro-defeso quanto na área do Bolsa Família, eu acho que foi um programa extraordinário, o Bolsa Família. Extraordinário. Tirou muita gente realmente da miséria e da pobreza. Mas tem muita fraude também. Eu acho que todos esses programas precisam ser feito um recadastramento. O Brasil hoje vive em crise, em queda acentuada do PIB, como você já falou aí, na grande maioria esmagadora, para não dizer todos os estados. O Pará é zero. O Pará, não, se continuar do jeito que está, vai ser crescimento zero, né? Nem para cima nem para baixo. Mas todos os outros 26 estados, Distrito Federal, com queda negativa até de 4%. Então, isso é muito ruim. O meu estado, que eu achava, o estado de Rondônia, que é o estado que tem um desenvolvimento muito forte na área do agronegócio, eu achava até que podia estar crescendo positivo, porque a receita, uma coisa que não está batendo nesses dados que nós recebemos aí, é que o estado de Rondônia cresceu a receita no primeiro semestre sem nenhum arroxo fiscal. Cresceu 13%, na média. Um mês 16%, outro 14%, outro 9%, outro 11%, outro 13% cresceu a receita do estado de Rondônia no primeiro semestre. Como é que cresce 13% da receita e o PIB é 2,5% negativo? Sei lá, parece que tem alguma coisa que não está batendo nisso aí. Mas concordo com Vossa Excelência, talvez, se não revogar essa portaria, esse ato, mas pelo menos encurtar esse prazo para 30 e que façam um recadastramento. Que façam um recadastramento sério, rápido, para que realmente possam continuar recebendo os verdadeiros pescadores. Obrigado. Eu concordo com Vossa Excelência. Agora, alguma medida tem que ser feita, eu concedo já em seguida, algumas medidas têm que ser feitas, senador Raupp, para aqueles que de fato são os pescadores. Eu concordo, eu havia falado exatamente isso no início da minha intervenção, para não deixar nenhuma dúvida. Nós não podemos acobertar e nem aceitar malfeitos, principalmente em programas sociais como esse. Agora, nobre senador, o que nós deveríamos fazer, aliás, todo o povo brasileiro, é entrar em qualquer computador, na internet, digitar qualquer coisa e lá aparecer o nome de todos os beneficiários. Por que não existem? Por que não está lá? Porque eu creio que uma das melhores formas da fiscalização é dar total transparência. Total. Tem que estar lá, mas não está. Os dados não estão disponíveis, tem que estar disponíveis para quem quer que seja saber, porque será a própria comunidade a primeira a denunciar. Se o seu João, se o seu Mário, se o seu José, que vivem lá no município do seu interior ou do meu interior, que estão recebendo seguro-defesa e não são pescadores, é a própria comunidade que vai denunciar essas pessoas. Então, a transparência é fundamental, fundamental. O recadastramento deva ser feito, como Vossa Excelência disse, tem que ser rápido. Chama, faz igual do INSS, chama todos, aqueles que recebem seguro-defesa, para fazer o recadastramento e divulga imediatamente o nome deles. Todos.
todos os nomes deles, mas não prejudicar aqueles que, de fato, necessitam disso para viver. Em relação a esses dados que Vossa Excelência se refere, de fato, o Estado de Rondônia também há uma previsão muito negativa. O fato é que o Brasil vive um problema sério. Eu tenho dito e repetido dessa tribuna que é inadmissível um Estado como o meu, o governo ter que aumentar o imposto de renda sobre circulação de mercadorias, o ICMS. Já concluo, segundo o governo, para poder fazer frente às despesas. Agora, olha, o governo federal propõe também a CPMF para cobrir gastos com a Seguridade Social. E muitos daqueles que criticam isso não falam absolutamente nada do ato do governador do meu estado, como tantos outros fizeram, ter aumentado o tributo. Isso é muito ruim, porque penaliza mais uma vez a nossa economia. Se o senador Jorge Viana me permite, eu já extrapolei o tempo, mas eu gostaria muito de conceder, senador Jorge Viana, a parte ao senador Donizete, que, além de tudo, é o aniversariante do dia. Aproveite, senador Donizete, já fiz isso com Vossa Excelência, mas quero daqui dessa tribuna lhe cumprimentar, dar os parabéns, desejar vida longa, muita saúde, muita paz e muitas realizações em sua vida daqui para frente, que continue sendo esse senador com a postura séria, lutador, trabalhador e amigo de todos nós, como tem sido. Uma parte a Vossa Excelência, senador, e parabéns pelo aniversário. Antes aí eu corto a parte, mas eu acho que é em nome de todos. Já dei um abraço para o meu colega, querido companheiro Donizete, mas queria me somar. Hoje é aniversário da senadora Lúcia Vânia também. Lúcia Vânia também já demos parabéns. Acabei de falar com ela, uma querida senadora, mas queria aqui te dar um abraço também daqui da presidência. Você é um bom companheiro, um lutador, está aqui no Senado e nos ajudando a enfrentar esses momentos difíceis. Mas parabéns, saúde e felicidade, colega Donizete. Obrigado, presidente, senhora senadora Vanessa Graçotin. Muito agradecido pelas palavras carinhosas. Eu tenho sido hoje muito agraciado com o carinho dos colegas, dos servidores. Então, na Comissão de Agricultura hoje eu já fui anunciado e parabenizado aqui pela nossa presidenta da CRA. Mas, senadora Vanessa Graçotin, a questão da fiscalização, segundo informações que eu tenho, eu quero, inclusive, parabenizá-la por trazer esse tema para a pauta, para ser discutido, que é muito importante, né? Mas eu tenho informação que a fiscalização já está sendo feita. O DataPrev já está fazendo um cruzamento de CPFs e de tudo dos programas, né? E essa fiscalização, certamente, em breve o governo deve publicar. Mas eu concordo com a senhora, aqueles que são pescadores precisam continuar recebendo o benefício. A medida provisória 664 tratou dessa temática, o senador Paulo Rocha conduziu esse processo e criou essa condição de que agora o cadastramento e a fiscalização vai ser feito pela Previdência, né? Então, eu acredito que é muito importante. Essa portaria do momento, que suspende o defeso, né, a gente precisa olhar com carinho, de forma que aqueles que eu penso que vão ficar muito contrariados mesmo, é aqueles que não são pescadores, que não vão receber o benefício, né? Aqueles que são pescadores vão continuar pescando. Mas a gente precisa olhar com carinho para ver se ninguém está tendo prejuízo, está sendo prejudicado. Parabéns pela tua fala. E agradeço muito as honrosas palavras dirigidas a mim aqui no plenário do Senado hoje. Senadora Vanessa. Pois não, senadora. Claro, o senador, como disse o nosso aniversariante, o senador Donizete, como a senadora Lúcia Vânia, que também está de aniversário, merecem todas as homenagens dos seus colegas e colegas, homens e mulheres. Eu queria voltar ao que aconteceu e cumprimentá-la por essa abordagem, nessa necessidade de transparência num processo que é um programa socialmente justo,
e respeitoso com aqueles profissionais que dedicaram sua vida à pesca, a pesca artesanal, especialmente. E um cuidado com a natureza, porque o defeso é para evitar que aconteça a pesca em período de reprodução dos peixes. Então, a senhora está coberta de razão quando pede transparência. Transparência é fazer isso que o senador mencionou, o senador Donizete, cruzamento de dados. É fácil hoje, com o mecanismo de controle de informática, você criar programas para essa finalidade. Então, isso é fundamental. Na hora que nós estamos com esse ajuste, não podemos desperdiçar um real sequer. Temos que poupar todos. Mas eu queria voltar ao que aconteceu ontem no Salão Negro da Câmara Federal, com aquele evento com todas as mulheres, fazendo de novo uma referência ao que acontece no Rio Grande do Sul, onde de 55 deputadas estaduais, 8 são mulheres. 8 de mulheres, senador Jorge Viana, senador Jucá, bem-vindo depois da lua de mel. Senador Jucá, bem-vindo da lua de mel. Aqui. Você vê que ele voltou melhor? Olha só o sorriso do Jucá. Olha só o sorriso do Jucá. Mais novo, né? Voltou com 15 anos menos. Foi bem tratado. Senadora Vanessa. Que as mulheres não fazem. Lembrar que as mulheres no Rio Grande do Sul, e pela primeira vez em 2016, em mais de 180 anos de história da Assembleia, uma mulher vai presidir a Assembleia. E eu fico muito honrada que seja uma mulher do meu partido, Silvana Kovács, que estava onde presente. E ontem, veja só, também, politicamente, a demonstração de pluralidade da nossa Assembleia. Estavam presentes no ato a Silvana Kovács, que será a futura presidente do meu partido, estava a Estela Farias, do Partido dos Trabalhadores, que é a procuradora da mulher na Assembleia do Rio Grande do Sul, estava lá 2 jovens que foram eleitas no ano passado, deputadas estaduais muito jovens, muito combativas, a Ani Ortiz, do PPS, e a Lisiane Bayer, que é do PSB. Então, eram 4 partidos e 4 mulheres valorosas. Então, eu queria cumprimentá-la pela iniciativa, cumprimentar o presidente Renan Calheiros e, especialmente, o apoio que o senador Jorge Viana deu, comparecendo àquele evento, e as demais senadoras também. Mas eu não podia deixar de renovar essa alegria que eu tive ontem de ver essas parlamentares muito bem representando a Assembleia Legislativa do nosso Estado e as mulheres gaúchas, senadora Vanessa. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora, e dizer que, de fato, e só não tinha mais deputadas, porque a deputada Manuela Dávila, que é deputada estadual do meu partido, está de licença porque acabou de ter bebê. Senão, eu não tenho dúvida, estaria aqui também. Porque o fato que Vossa Excelência traz aqui, que foi muito comemorado, ontem tivemos entre nós a deputada Celina, que é presidente da Assembleia daqui do Distrito Federal, Celina Leão, e também a futura presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul. E ambas foram bastante homenageadas no evento de hoje, no evento que nós realizamos ontem. Então, eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência e concluo da forma como comecei, também fazendo o agradecimento a todo o apoio que tivemos do Senado Federal. Foi, como Vossa Excelência relatou, no Salão Negro, tivemos uma estrutura muito importante, confortável para receber todas aquelas que vieram do Brasil inteiro. Então, eu agradeço, senador Jorge Viana. Receba, em nosso nome da bancada, os agradecimentos pelo empenho de todos os servidores da Casa, não só da Procuradoria das Mulheres, mas da Casa, que nos ajudaram para que o evento de ontem tivesse o sucesso que teve. Muito obrigada, senador Jorge Viana.